O vídeo começa com o Naya chavecando essa garota. Ele tenta abordar a mulher para conversar com ela, mas ela então já vai sendo bem rude, xingando o rapaz e mandando ele não incomodá-la. Naya não insiste muito e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. E na mesma hora, a mágica acontece e a garota vê o carro do rapaz voltando na mesma hora para conversar com ele. Ela pede o YouTube para abaixar o vidro do carro. O YouTube abaixa, então a garota pede desculpas para ele e diz que não estava tendo um bom dia. Naya então pergunta se um dia ruim está fazendo ela ficar tão rude assim, e ela diz que está tendo um péssimo dia e novamente pede desculpas para o Naya. O rapaz pergunta o nome dela e ela fala para ele que seu nome é Dani. O YouTuber fala que seu nome é Naya e diz que é um prazer conhecê-la. Ele então desce do carro para conversar melhor com a mulher. Após descer do carro, o Naya pergunta de onde a garota é, e ela responde dizendo que ela nasceu naquela cidade mesmo e pergunta ao YouTube de onde ele é. Ele fala que é do México e se mudou para a cidade há pouco tempo e estava dando uma volta para tentar fazer novos amigos, e que ela parecia ser bem legal, mas que ela foi muito rude com ele. A mulher fala que sente muito novamente e diz que está tendo um dia ruim e estragou todo o seu humor. Naya pergunta o que ela está planejando fazer durante o dia. A moça fala que não está planejando nada e que estava voltando para casa para esfriar a cabeça. O rapaz pergunta o que aconteceu com ela e por que ela estava tão nervosa quando ele a abordou. E ela diz que estava na casa do seu namorado, mas eles brigaram, mas que não vai deixar isso estragar o seu dia, e pede para Naya dar uma volta com ela. O YouTube aceita e chama ela para entrar no glorioso Corvette. A moça aceita e na hora ela vai caminhando para entrar no carro. E após os dois entrarem, Naya pergunta com que ela trabalha. E a moça responde que ela é modelo. O YouTube acha interessante e pergunta quanto tempo ela trabalha como modelo. A garota responde dizendo que é mais ou menos um ano e que agora está planejando abrir um podcast. O rapaz acha legal e pergunta qual tipo de conteúdo ela vai fazer. A mulher então diz que iria postar sobre sua vida e seus amigos e suas experiências de vida. O YouTube pergunta para a garota como ela teve essa ideia, e ela diz que é porque ela tem várias histórias e memórias e ela sabe que as pessoas irão gostar. Ela fala que na sua adolescência saía para várias festas e tinha muitas aventuras e por isso tem várias histórias. Naya pergunta para a mulher o que ela gosta de fazer. Ela fala que gosta de sair para beber e que eles poderiam sair para ela apresentar alguns bons lugares para ele. Mas Naya fala que vai ser sincero e que não precisa. A garota fica bem confusa. Então o Naya diz para ela que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro e que ela só conversou com ele por causa do seu carro. Ele pede para a mulher descer do carro e deseja ela uma boa tarde. Ela desce achando ruim, mas no fim acabou tomando fora do Naya. O vídeo começa com Kilo chavecando essa garota. Ele aborda a mulher perguntando como ela está, mas a moça não dá atenção para o rapaz e continua andando. Mas o YouTube insiste em conversar com a moça. Ela fala que não quer atrapalhar o trabalho do rapaz. Ele então fala que pode parar um tempinho para conversar com ela. A garota fala que é melhor não e diz para ele que não quer atrapalhar. Então o rapaz diz que ela não atrapalha e que ele pode tirar um tempinho para conversar com ela. A mulher, em seguida, fala que também está com pressa. Kilo pergunta se pelo menos poderia deixar o seu número com ele. A moça fala para ele que não, e não é bom ele ficar fazendo isso em seu horário de trabalho. O YouTube fala que não tem problema e que ele só vai pegar o número dela para mandar mensagem mais tarde. A mulher continua dizendo que é melhor não fazer isso. O rapaz então desiste de conversar com a moça e vai em direção ao seu glorioso Corvette. O rapaz então pega seu soprador e guarda em seu carro, e é assim que a mágica acontece, e a garota, quando vê o carro do rapaz, volta na mesma hora para conversar com ele, mostrando muito interesse no rapaz.
Ela volta perguntando para ele se aquele carro é mesmo dele. O rapaz então responde que sim. Ela fala que pensou melhor e que o rapaz pode ficar com o número dela, sim. O YouTube pergunta por que agora há pouco ela não queria passar o seu número. A moça disfarça falando que tinha ficado com medo de dar algum problema para o rapaz, mas ela pensou melhor e não terá nenhum problema ele pegar o número dela. O YouTube então fala que se ela ficou com tanto medo, ela poderia ajudar ele agora em seu trabalho, mas a garota fala que não precisa e devolve o soprador para o rapaz. Ele então guarda no carro. A mulher pergunta para o rapaz o que ele irá fazer. Kilo então fala que ele está indo para a sua casa. A moça fala para ele não ir e pede para eles conversarem um pouco. O mesmo fala que tudo bem, pois não tem nada para fazer agora. Ele pergunta para a garota se ela está querendo sair para comer alguma coisa, e ela fala pro YouTube comprar algo para ela. Então o rapaz diz que não tem muito dinheiro. A moça então pergunta se ele está soprando folhas ali de graça, e ele fala que não e diz que é pago no final do mês. A garota pergunta o que ele iria fazer mais tarde. Kilo então diz que iria ficar em casa pois está sem dinheiro. A mulher em seguida pergunta para o rapaz como ele tem um carro daquele e não tem nenhum dinheiro sobrando. Ele então fala que o carro não é seu e que só está vigiando e pergunta se tem algum problema. E a mulher fala que sim. Na sequência, o rapaz entra no carro e diz que só estava brincando e que o carro é mesmo dele. Então a garota fala que eles poderiam dar uma volta, mas o rapaz fala que não está interessado, pois ela demonstrou ser uma escavadora de ouro e que quando ele falou que não tinha dinheiro, ela perdeu todo o ânimo de conversar com ele. A mulher tenta se explicar dizendo que não era nada disso, mas Kilo fala que ela não precisa ficar se explicando e pode seguir seus planos, pois eles não irão sair juntos. A mulher fica achando ruim e sai xingando o YouTuber, mas no fim acabou tomando fora de Kilo. O vídeo começa com o London, que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele aborda essa linda garota e pergunta o que ela está fazendo e qual o seu nome. Porém, ela olha para ele com um olhar de rejeição e o London pergunta por que ela está olhando para ele desse jeito. Ele então fala que ela tá muito linda com essa roupa e pergunta se ela não quer conhecê-lo. Porém, ela responde que não porque ela tem namorado. Mas quando o London destrava o alarme do Corvette, é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela dá meia volta e vem atrás dele perguntando de onde ele é. O London responde que ele é de Nova York. Ela então pergunta se o carro é dele e o YouTuber confirma que sim. Ela então fala que gostou muito do carro dele, que gostaria de dar uma volta com ele. O London então pergunta por que ela estava agindo daquele jeito com ele. Ela primeiro fala que não sabe dizer e depois fala que é porque ela estava com muito medo, porque ele era um estranho. O YouTube então fala que tudo bem e pergunta para onde ela estava indo. E ela responde que estava indo embora para a sua casa. Em seguida, ele fala que é novo na cidade e está procurando um bom restaurante para comer e que quer um restaurante bem luxuoso. A garota, então, fala que ela conhece um restaurante muito bom e luxuoso e fala que pode ir almoçar com ele. O London, então, pede para ela esperar e vai até o Corvette para pegar o seu celular. Em seguida, ele pega o número dela sem nenhuma dificuldade. E essa é a mágica que o Corvette faz. Em seguida, ele pergunta se ela está sentindo ele, porque no começo ela foi muito rude. Ela fala que não o conhecia e que agora ela está achando ele muito fofo e que quer dar uma volta e conhecê-lo melhor. London então chama ela para entrar no carro com ele. E ela não perde tempo e entra na máquina de London achando que vai se dar bem com o YouTuber. Dentro do carro, resumindo a conversa, ele pergunta se ela tem namorado e ela responde que não, que ela tá solteira e pede desculpas por ter mentido. O London então fala que já sabia que ela não tinha namorado. Ele então pergunta o que ela quer fazer
e ela fala que quer ir pro shopping para fazer compras e gastar dinheiro. London então fala que ainda não a conhece, que ela tá parecendo ser uma garimpeira de ouro. Ela então responde para ele que isso não é verdade. London então fala que ela é sim uma garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro porque ele não quer mais perder tempo com ela. Ela desce do carro falando mal de London, mas no fim acabou sendo rejeitada pelo London e não passou no teste dele. O vídeo começa com Nate abordando essa garota. Ele fala que se chama Nate e pergunta o nome dela. E ela responde para ele que se chama Jennifer. Ele então elogia as unhas dela e fala que gostou muito. E pede para falar com ela alguns minutos. Porém, ela sai andando sem dar nenhuma chance para ele. Ele continua insistindo e pergunta se ela não pode falar com ele. Ela fala que agora ela está ocupada e sai andando sem dar nenhuma atenção. Nate então vai em direção ao seu carro de luxo. E é nessa hora que a mágica acontece. Ela imediatamente começa a puxar papo com o youtuber e Nate chama ela para vir para perto dele para eles conversarem. Ela então pergunta se o carro é dele. Nate confirma que sim e pergunta se ela pode falar com ele agora. A mulher responde que sim, que tem algum tempo para eles conversarem. Ele então pergunta se o namorado dela não vai achar ruim. E ela fala que não, porque ela não tem namorado e ela está solteira. Em seguida, Nate fala que só queria conversar com ela e conhecê-la melhor. Porém, ela estava sendo muito rude com ele. Ela responde que está muito frio aqui fora e por isso não queria parar para conversar. Nate então pergunta se ela quer entrar no carro para eles conversarem agora, lá dentro. A mulher fala que sim, mas que antes quer tirar algumas fotos com o seu carro. Nate então pede para ela fazer as melhores poses para tirar as melhores fotos. Na sequência, ele pergunta se ela tem algum compromisso agora. E ela fala que terminou seu compromisso e que estava indo para casa. O youtuber fala que eles poderiam fazer alguma coisa juntos. Ela fala que sim e ele então pede para pegar o número dela. Ela responde que quando eles estiverem dentro do carro que ela vai passar o número para ele. Nate então concorda e chama ela para entrar no carro de luxo. E vamos ver o que isso vai dar. Já lá dentro do carro, o YouTube fala que é novo na cidade e está tentando encontrar um bom lugar para ir. E pergunta se ela conhece algum bom lugar. Ela fala que conhece bem a cidade e que pode levar ele em qualquer lugar que ele quiser. O YouTube então pergunta por que ela não estava sentindo ele no começo. E ela fala que não sabe, mas que ele tem olhos muito bonitos. Ele então fala que ela só queria conhecer ele depois que viu seu carro de luxo. E diz para ela que é melhor ela descer do carro porque não vai rolar nada entre eles. Porque ela é muito interesseira e fala para ela pensar melhor porque dinheiro não é tudo. E a deseja uma boa tarde. A mulher até tenta insistir para ficar no carro, mas ele fala que não e manda ela descer. E no fim, ela acabou sendo rejeitada pelo Nate. O vídeo começa com Nair, que vai fazer a pegadinha da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa linda garota e diz que ela fica muito linda com roupa preta. A garota agradece o seu elogio. Em seguida, ele pergunta para onde ela vai. E ela responde que está indo embora para sua casa. Nair então se apresenta para ela e fala que é um prazer conhecê-la. E a garota fala que se chama Keila. O youtuber então fala que é novo na cidade e está procurando um bom restaurante e pergunta se ela conhece algum. Ela então fala que pode indicar para ele alguns bons restaurantes. Em seguida, Nair pergunta para ela se ela tem namorado. A garota responde que não, que ela está solteira.
Ele pergunta por que uma garota linda igual a ela ainda não tem um namorado. Ela responde que é porque ela está focando em seus estudos e que não está procurando um namorado agora. O youtuber fala que ela é muito linda e que ela deve fazer muito sucesso com os homens. Ela confirma que sim. O youtuber então pergunta se ela tem tempo para conversar com ele dentro do seu carro. Ela fala que não entra em carro de desconhecidos, porém Naya insiste e fala que ela já viu que ele é gente boa. E ela responde que tudo bem. Então ele chama ela para vir com ele até o seu carro. E quando ela vê a Lamborghini de Naya, ela fica muito impressionada e fala que o carro dele é muito bom. Dentro do carro, o Naya fala que ela está vestindo muito bem, apesar de não querer arrumar um namorado. Ela responde que está se vestindo normal. Ele pergunta o que ela ia fazer agora em sua casa. A garota fala que ia tomar um banho e mais tarde ia sair com suas amigas. O youtuber então pergunta se ela pode cancelar os seus planos para eles passarem a tarde juntos. E ela acaba aceitando o pedido de Naya. Depois de alguns minutos de conversa dentro do carro, ele para o carro e fala que precisa dizer a verdade para ela. Os dois descem do carro e Naya fala para ela que está fazendo uma pegadinha para saber se ela ia ser uma garimpeira de ouro e mostra para ela a câmera que está filmando. Ele então fala que ela passou no teste e foi muito gentil com ele e que ela não é uma garimpeira de ouro e chama ela para eles irem num restaurante para almoçarem juntos. E dessa vez a garota passou no teste. O vídeo começa com o youtuber Cleaver abordando essa loira em uma calçada. Ele pergunta o que ela está fazendo e ela fala que está treinando para a maratona. Em seguida, Cleaver se apresenta para ela. Ela então pergunta se a Ferrari é dele. O youtuber responde que sim, que comprou há poucos dias. Ela fala que vermelho é a cor preferida dela e elogia o carro dele. Em seguida, ela começa a dar em cima dele, perguntando se ele tem namorada, e ele responde que não. A seguir, chega outra garota e começa a conversar com Cleaver também e se apresenta para ele. Ele pergunta se elas são irmãs e elas respondem que sim. Na sequência, Cleaver pergunta o que elas vão fazer agora, e a garota responde que elas poderiam dar uma volta com ele de Ferrari. Ele fala que seria ótimo e pergunta o que mais elas querem fazer, e elas respondem que querem ir no shopping para fazer compras e ir a um bom restaurante. Cleaver então pergunta se elas estão solteiras e fala que não quer arrumar problemas. As duas garotas falam que estão muito solteiras e estão na pista para negócio. Cleaver então fala que achou as duas muito lindas e que gostaria de sair com elas. Elas falam que ele vai gostar de sair com elas, porém elas têm gostos muito caros e que ele vai ter que bancar as despesas delas. O youtuber fala que isso não é um problema e que ele vai pagar tudo que precisar. Em seguida, ele chama elas para entrarem no carro com ele, e na mesma hora elas entram sem pensar duas vezes. Ele então pergunta onde elas querem ir com ele, e a garota de rosa fala que querem ir direto para o shopping porque precisam fazer compras. Ele pergunta se elas não querem ir para a cobertura que ele tem aqui no centro da cidade. Elas falam que não, que primeiro querem ir no shopping. Cleaver diz que tudo bem e dá uma arrancada com a Ferrari e pergunta se elas estão ouvindo esse alarme. Elas perguntam se não fecharam a porta direito. Cleaver então fala que esse é um alerta de garimpeiras de ouro gêmeas e fala que não quer mais sair com elas e manda elas descerem do carro.
Elas descem do carro achando ruim e falam que ele é um babaca, mas no fim acabam sendo rejeitadas pelo Cleaver. O vídeo começa com Frank, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele pede licença e fala que gosta do jeito que ela olhou para ele. Então, ele fala que é um cavaleiro e pergunta se pode abastecer o carro para ela. A garota fala que sim, mas que ela não tem dinheiro para dar para ele. O youtuber fala que só está tentando fazer uma gentileza para ela. Em seguida, o youtuber pergunta quanto tempo ela mora aqui na cidade. Ela fala que já há mais de 6 anos. Frank então fala que ele é de Detroit e está aqui em Houston há poucos dias e que ele está tentando fazer novas amizades. E diz a ela que gostou dela e que achou ela muito linda. Frank então pergunta se ela tem namorado. Ela responde que sim, que ela já está quase noiva. Ele então pergunta se pode pegar o número dela, porém ela fala que não tem nenhuma chance disso acontecer. Ele então pergunta se pode pegar o Instagram dela, mas ela fala que é melhor não, porque ela não o conhece. Frank então fala que tudo bem, a deseja um bom dia e vai em direção à sua Lamborghini. E quando a mulher vê a máquina do youtuber, não demora muito para ela mudar de ideia e ir atrás dele. Então, ela pergunta com que ele trabalha para ter um carro assim. Frank fala com ela que ele é um digital influencer e que ele é muito famoso nas redes sociais. Frank então pergunta por que ela veio falar com ele, sendo que ela nem queria passar seu número. Ela fala que pensou melhor e que ele pode pegar o seu telefone. Em seguida, ele chama ela para entrar no carro com ele. Dentro do carro, ele pergunta por que ela está dentro do carro com ele, sendo que ela está quase noiva. Ela fala que pode ser um segredinho deles e que o namorado dela não precisa ficar sabendo. Frank então fala que precisa dizer algo para ela. Então, ele fala que está fazendo um teste para pegar a garimpeira de ouro e que ela não passou no seu teste, porque no início ela não queria nada com ele e depois que viu sua Lamborghini mudou de ideia só por interesse. Ele fala para ela descer do carro porque ele não quer mais sair com ela. Ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo Frank. O vídeo começa com Naya, que aborda essa bela jovem para fazer o teste da interesseira. Ele se apresenta e pergunta qual o seu nome. Então ela fala que se chama Henry. Naya fala que ela está linda demais e começa a fazer cantadas para a garota. Em seguida, ele pergunta onde ela está indo. E ela fala que está indo ver sua mãe e que depois vai fazer algumas compras. Em seguida, ele fala que é novo na cidade e que está tentando fazer amizades e seria bom tê-la como amiga e pede para ela passar o seu Instagram. Então, ele passa o telefone para ela anotar o seu Insta. Então, Naya pergunta se ela tem namorado e ela responde que não. Na sequência, ela pergunta se ele está tentando vir com ela. Naya fala que seu carro está logo ali na frente e que eles podem ir no seu carro. Ela então concorda com ele e eles vão conversando até onde está a Lamborghini do youtuber. Quando ela vê que ele está com uma Lamborghini, ela fala que gostou muito do carro dele. Depois de ver a condição financeira do youtuber, ela pergunta com que ele trabalha.
Nair fala que ele é um empresário e tem uma grande empresa e que trabalha com ações e criptomoedas e que tem ganhado muito dinheiro com isso. Além disso, ele explica que tem outros carros e que esse é apenas um carro da sua grande coleção, e deixa a garota ainda mais impressionada. Em seguida, ele pergunta se ela já esteve em uma Lamborghini antes e ela responde que não. Então ele chama ela para entrar no carro e curtir a Lamborghini pela primeira vez e que lá dentro eles podem conversar melhor. Ele dá a volta e fala que essa garota já está na dele. Dentro do carro, ele fala que está procurando uma namorada para acompanhar ele nas suas viagens e que ele gostou dela e por isso veio falar com ela. A garota fala que achou ele gente boa e que eles podem se conhecer melhor e que talvez possa rolar alguma química. Em seguida, ela pergunta o que ele gostaria de fazer e ele fala que eles podem arrumar comida e depois irem para sua cobertura que ele tem aqui na cidade. Ela concorda com ele e fala que gostaria de conhecer sua casa e seus outros carros. Em seguida, ele pega o telefone e tenta ver as fotos do perfil dela no Instagram, porém ela fala que seu perfil é privado e vai aceitá-lo depois. Então Nair fala para eles não perderem mais tempo e irem comprar comida para irem para sua cobertura. Então ele pede para ela colocar o cinto e, como dá para ver, a garota parece mesmo ter gostado dele e não foi muito interesseira. E temos mais uma garota que passou no teste. O vídeo começa com o Nate que vai fazer o teste da interesseira com sua Ferrari. Ele aborda essa mulher e pergunta como ela está. E depois dela falar que está bem, ele se apresenta para ela e fala que se chama Nate e é um prazer conhecê-la. Em seguida, ele pergunta para onde ela vai e ela responde que está indo pegar o seu carro. Nate então fala para ela que ele mudou para a cidade faz pouco tempo e está tentando encontrar alguns lugares. O youtuber pergunta a ela se ela não quer vir com ele para lhe ajudar a achar um bom restaurante, mas ela fala para ele que isso não a interessa e que ela está com pressa e precisa ir embora. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela, mas ela fala que ele é muito baixo e não faz o tipo dela. Ele então a deseja um bom dia e abre a porta da sua Ferrari, mas não demora muito para ela voltar atrás dele quando vê a nave do youtuber e vem perguntando se o carro é dele. Então, o Nate confirma que o carro é dele e ela fala que agora eles podem conversar e Nate pede para ela dar a volta no carro. Então, ele pergunta se ela está mesmo indo para o seu carro. Em seguida, ele pede para pegar o número dela e dessa vez a mulher já nem parece mais a mesma de antes e passa o número para ele na maior facilidade. Então, ela fala que estava indo sim para o seu carro. Nate então pergunta se ela tem algum namorado e ela fala que não, que ela está muito solteira. Então, sem muita enrolação, ele chama ela para entrar no carro com ele. Ela entra no carro achando que achou seu príncipe encantado e um cara rico, mas vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele fala que antes ele não estava sentindo a energia dela e agora ele está sentindo sua vibração. Então ele pergunta o que fez ela mudar de ideia e vir atrás dele porque ela já estava indo embora.
Ela responde que quando viu ele entrar no carro, ela viu algo de especial nele que chamou sua atenção. Nate então pergunta se ela mudou de ideia só por causa do carro. Ela fala que não, mas que o carro ajudou bastante. Então ele fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele mudou de ideia e não quer mais sair com ela. Ele fala que ela deveria pensar nas suas atitudes e pede para ela descer do seu carro. Ela desce. O vídeo começa com o youtuber Sub abordando essa garota. Ele pede desculpas e fala que gostaria de conhecê-la, mas a garota responde que ele é muito feio e não tem chance com ela e ela tem namorado e para ele ficar longe dela. O youtuber pergunta por que ela está sendo tão rude assim com ele, porque ele não fez nada para ela e só queria conhecê-la melhor. Ele então fala que a abordagem dele foi muito ruim e pede desculpas e tenta pegar na mão dela. Mas a mulher o ignora e fala que ele é nojento e é para ele ficar longe dela. Em seguida, ela humilha ele e fala que ele parece um mendigo com essas roupas e fala que não quer mais ver ele na sua frente. O YouTube fala que ela exagerou com ele e fala que está indo embora e caminha em direção ao seu Corvette azul. Na mesma hora, a mulher aparenta mudar de ideia e vai atrás dele dizendo: "Ai meu Deus, esse carro é seu?" O YouTube responde que sim e fala que é seu carro novo. Ela pede desculpas por ter sido rude com ele e fala que não sabia que ele tinha tanto dinheiro. Em seguida, Sub fala com ela que ela fica muito linda do lado do seu Corvette e pergunta se pode tirar algumas fotos com ela. Ela fala que sim e faz a maior pose para tirar as fotos. O rapaz fala que ela é muito linda e elogia ainda mais a garota. A garota começa a dar em cima dele e fica desesperada querendo que ele leve ela para sair e para fazer compras no shopping. O youtuber fala para eles irem devagar porque eles ainda estão se conhecendo. Ela fala que não quer perder o seu tempo e quer sair com ele agora. O apresentador do canal pergunta se ela quer vir conhecer a sua casa. A garota fala que vai com ele para qualquer lugar que ele quiser e os dois entram no Corvette. Mas em seguida ele desce do carro e pede para ela descer também, mas a garota fala que não quer sair do carro e quer ir para a casa dele agora. Porém, o youtuber fala que precisa dizer uma coisa para ela e pede para ela descer do carro para conversarem. Então ele fala que pensou melhor e que não vai mais sair com ela. A garota começa a questionar e pergunta se ele não achou ela bonita. Ele responde para ela que achou ela muito linda. Porém, o problema é que ela demonstrou ser muito rude com ele e também demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele não quer mais perder o seu tempo com ela. Ela até tenta convencê-lo a dar uma chance para ela, mas ele responde que não sai com garimpeira de ouro e sai acelerando o seu Corvette e ela acaba sendo rejeitada pelo youtuber. O vídeo começa com Joel tentando chavecar essa garota com sua Lamborghini. Ele pergunta se pode fazer companhia para ela, porém ela responde que não, que ela está bem sozinha. Joel então pergunta se ela está tendo um dia ruim. Ela fala que não, que só não queria conversar com ele e pergunta por que ele está insistindo. O youtuber Joel fala que ele gostou da aparência dela e que chamou sua atenção. Joel diz a ela que viu ela sozinha ali e que gosta de dar atenção para pessoas sozinhas e que ele é novo na cidade e está tentando fazer amizades. Joel pergunta de onde ela é. A garota responde para ele que ela é da Flórida. Joel continua dando investidas na garota e pergunta se ela tem namorado. A mulher fica pensativa e diz a ele que é complicado, mas depois acaba dizendo que ela está sozinha no momento. O YouTube pergunta por quê, e ela fala para ele que não quer um homem agora em cima dela, tirando sua liberdade.
Joel tenta pegar o número dela, mas ela diz pra ele que ele não tem chance com ela. Ele fala que não vai mais incomodar e segue em direção à sua McLaren. Ao perceber que o indivíduo está de nave, ela não resiste e vem perguntando se o carro é dele. Joel fala que sim e pergunta se ela viu uma McLaren alguma vez. Ela fala que não, que é a primeira vez e pergunta com quem que ele trabalha para conseguir comprar um carro como esse. Joel responde que ele trabalha com criptomoeda e mercado financeiro e que ele tem uma vida espetacular. Ela pergunta se pode pegar o número de Joel ou sua rede social. Joel responde que está confuso porque ela não queria passar seu número. Ela fala para ele que não gosta de falar com estranhos e que na maioria das vezes eles são tudo vagabundos, mas que Joel não é assim. Em seguida, Joel chama ela para entrar no carro para conferir como é a McLaren por dentro e deixa a garota ainda mais impressionada. A seguir, Joel pergunta se ela quis dizer que ela gosta de homens que têm dinheiro. Ela fala, de certa forma, que sim, porque ela não sai com qualquer pessoa. Porém, nessa hora, o youtuber fala que não vai mais sair com ela porque ela o rejeitou no começo. Ela insiste em sair com ele e pede desculpas, mas Joel mostra para ela a câmera que está filmando e fala que ela mostrou ser uma garimpeira de ouro. E fala que dessa vez ela perdeu sua chance porque ele não sai com garimpeira de ouro e arranca a sua gloriosa McLaren e a mulher acaba sendo rejeitada. O vídeo começa com Nate abordando essa garota para fazer o teste da interesseira. Ele pergunta como ela está, diz o seu nome e se apresenta e tenta segurar a mão dela, mas ela não gosta nada disso. Ele pede para falar com ela e pergunta se ela tem namorado. Ela fala que tem namorado e sai andando. O YouTube então, depois de levar um fora, vai em direção ao seu Corvette C8. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando a mulher vê aquela cor vermelha da máquina ofuscando seus olhos, ela não resiste e já vai logo de cara perguntando que carro é esse e que ela gostou muito. Nate fala que é um Corvette e diz a ela para ela passar o seu telefone para ele, embora ela tenha um namorado. Ela diz que é complicado e Nate fala para ela que não tem problema. O youtuber fala que só está tentando fazer novas amizades e por isso foi falar com ela. Ele fala que gostou da tatuagem dela e fala que só tá faltando o nome dele tatuado. Então, de forma bem humorada, ele tira sorrisos da garota e a faz rir. Em seguida, ele chama ela para entrar no Corvette e fala que ela vai gostar mais ainda. Dentro do Corvette, o YouTube pergunta quanto tempo ela está namorando e ela fala que é apenas 6 meses. Nate fala que é muito recente, que não é nada a sério. A garota fala que é sim sério. Ele então fala que gostou dela e queria que ela fosse sua namorada. Ela fala que já tem namorado. Então Nate pergunta o que ela veio fazer no carro dele. Ela fala que eles podem ser amigos. O YouTube fala que eles podem ser amigos, mas que ele quer algumas vantagens nessa amizade. Ele explica que ela ia ganhar o que ela quisesse e que ele ia dar o dinheiro que ela precisasse. A garota fala que isso parece ser bom e ela pega na mão dele e concorda com ele. Para deixar a garota ainda mais impressionada, ele diz a ela que ganhou muito dinheiro com criptomoeda e agora está bilionário. Ele fala que tem mais de 10 carros na sua garagem da sua casa. Nesse momento, ela fala que não tem namorado e só disse aquilo porque não queria falar com ele.
O youtuber questiona por que ela mentiu em ter namorado e ela tenta dar uma desculpinha esfarrapada. Então nessa hora, Nate fala que ela é uma interesseira e que é só por isso que ela mentiu ter namorado. Ela fica nervosa e fala que vai descer do carro e fica dizendo pra ele deixar ela descer do carro. Nate fala que é só ela procurar que ela vai achar o lugar de abrir a porta. A seguir, ela desce do carro revoltada e o youtuber deseja um bom dia e ela fala pra ele ir para aquele lugar da casa da mãe Joana. O vídeo começa com Naya, que aborda essa bela jovem para fazer o teste da interesseira. Ele se apresenta e pergunta qual o seu nome. Então ela fala que se chama Henry. Naya fala que ela está linda demais e começa a fazer cantadas para a garota. Em seguida, ele pergunta onde ela está indo. E ela fala que está indo ver sua mãe e que depois vai fazer algumas compras. Em seguida, ele fala que é novo na cidade e que está tentando fazer amizades e seria bom tê-la como amiga e pede para ela passar o seu Instagram. Então, ele passa o telefone para ela anotar o seu Insta. Então, Naya pergunta se ela tem namorado e ela responde que não. Na sequência, ela pergunta se ele está tentando vir com ela. Naya fala que seu carro está logo ali na frente e que eles podem ir no seu carro. Ela então concorda com ele e eles vão conversando até onde está a Lamborghini do youtuber. Quando ela vê que ele está com uma Lamborghini, ela fala que gostou muito do carro dele. Depois de ver a condição financeira do youtuber, ela pergunta com o que ele trabalha. Naya fala que ele é um empresário e tem uma grande empresa e que trabalha com ações e criptomoedas e que tem ganhado muito dinheiro com isso. Além disso, ele explica que tem outros carros e que esse é apenas um carro da sua grande coleção e deixa a garota ainda mais impressionada. Em seguida, ele pergunta se ela já esteve em uma Lamborghini antes e ela responde que não. Então ele chama ela para entrar no carro e curtir a Lamborghini pela primeira vez e que lá dentro eles podem conversar melhor. Ele dá a volta e fala que essa garota já está na dele. Dentro do carro, ele fala que está procurando uma namorada para acompanhar ele nas suas viagens e que ele gostou dela e por isso veio falar com ela. A garota fala que achou ele gente boa e que eles podem se conhecer melhor e que talvez possa rolar alguma química. Em seguida, ela pergunta o que ele gostaria de fazer e ele fala que eles podem arrumar comida e depois irem para sua cobertura que ele tem aqui na cidade. Ela concorda com ele e fala que gostaria de conhecer sua casa e seus outros carros. Em seguida, ele pega o telefone e tenta ver as fotos do perfil dela no Instagram, porém ela fala que seu perfil é privado e vai aceitá-lo depois. Então Naya fala para eles não perderem mais tempo e irem comprar comida para irem para sua cobertura. Então ele pede para ela colocar o cinto e como dá para ver, a garota parece mesmo ter gostado dele e não foi muito interesseira. E tem... O vídeo começa com o Naya chavecando essa linda garota. O rapaz aborda a mulher perguntando como ela está e pergunta se ela poderia ajudá-lo. A moça então não dá muita atenção para o rapaz. Ele pergunta se ela teria um carregador para lhe emprestar, pois seu celular descarregou.
e a garota diz que isso não é problema dela. O rapaz então diz que ela não precisava falar desse jeito com ele. Ela então diz para o rapaz que ela não pode ajudá-lo e fala para ele não incomodá-la mais. Naya então não insiste muito e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. A mulher, quando vê a máquina de Naya que estava ali do lado dele, não perde tempo e volta para falar com ele na mesma hora. Ela vem perguntando aquela frase de sempre se o carro é dele. E Naya fala que sim. Ela então pergunta o que ele estava indo fazer. E o youtuber fala que estava indo resolver algumas coisas e que agora está tentando carregar o seu telefone e diz que irá dar uma volta para achar um local para isso. A moça então fala que ela poderia ajudá-lo com isso. O rapaz pergunta se agora ela quer ajudar ele, e ela pergunta por que não poderia. Naya então diz que agorinha há pouco ali ela falou que não estava nem um pouco a fim de ajudá-lo, e ainda tinha sido bem rude com ele. Em seguida, a moça fala que ela tem que tomar cuidado com as pessoas que se aproximam dela. O rapaz fala que ok, a deseja um bom dia à garota e fala que já está indo embora. Ela diz para ele não fazer isso e que ela pode ajudá-lo, e fala que ele parece ser um cara legal e tem um carro que ela aprecia. Naya então entende e muda de assunto perguntando à garota o seu nome, e ela fala para ele que é Maria. Após isso, a garota pergunta ao rapaz se ele não estaria afim de dar uma volta com ela por aí. Naya então pergunta se isso não seria apenas uma perca de tempo, e ela fala que não, que eles poderiam se conhecer melhor. Ele diz que tudo bem e chama ela para entrar no carro. A mulher então entra no carro sem pensar duas vezes, achando que tinha convencido o rapaz. Após entrar, ela pergunta se o rapaz é novo na cidade. Ele fala que sim, que veio a uma cidadezinha vizinha e pergunta à garota com que ela trabalha. Ela fala para ele que ela é dançarina. Naya pergunta se ela poderia mostrar um pouco para ele, e a garota fala que sim. Em seguida, ela desce do carro e faz algumas danças para o youtuber. A mulher vai até a janela do rapaz e faz algumas danças e poses para ele, achando que vai se dar bem com o rapaz. Mas quando ela vai tentar entrar no carro novamente, não consegue, pois Naya tinha trancado a porta. Ela então fala para o Naya abrir a porta, e ele diz que infelizmente não irá fazer isso e fala que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro e só estava com ele por causa do carro. A moça fala que ele só fez ela perder o seu tempo. A garota então vai embora e no fim acabou tomando um fora do Naya. O vídeo começa com o Nate chavecando essa garota. Ele aborda a mulher perguntando como ela está e diz que ela está muito bonita. E ela agradece o elogio. Nate pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Lana. Ele pergunta o que ela estava indo fazer e a moça diz que tem um compromisso agora. O YouTube pergunta se ela mora ali e ela diz que sim. O rapaz então fala que ela seria perfeita para ajudar ele, pois ele acabou de chegar. A mulher fala então que adoraria, mas tem que ir embora. O YouTube pede para anotar o número dela, mas a garota não dá ouvidos para o rapaz. Nate aceita o não da garota e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando a garota vê o carro luxuoso que o Nate está, ela não mede esforços e volta para conversar com ele na mesma hora. Ela pede o rapaz para baixar o vidro e pergunta o que ele precisa. A moça então fala que ele poderia dar uma carona para ela. O rapaz fala que ele estava indo na direção oposta. A garota pergunta se ele não poderia deixá-la lá bem rapidinho e diz que depois eles poderiam sair. Nate pergunta se ela está tentando conhecê-lo e a garota confirma que sim. O Nate fala que não sabe e que ela tinha que resolver algumas coisas com seus amigos. Ela diz que não tem nenhum problema se ela não for. Nate então pergunta qual o compromisso que ela tinha. E ela fala que era algo pequeno e não tem muita importância e diz que ela quer conhecê-lo melhor. O rapaz pergunta por que ela não estava tentando conhecê-lo no início,
E a moça fala que estava atrasada, mas que gostou dele e queria conhecê-lo agora. Nate então entende e fala que ela parece ser legal e pergunta se ela já andou em uma Lambo algum dia. Ela fala pra ele que não e que é o sonho dela. Ele pergunta se ela quer andar com ele agora. E a moça responde que sim. Nate então convida ela para entrar junto com ele. A garota então entra sem pensar duas vezes, achando que vai se dar bem com o cara. Após ela entrar, o Nate pergunta por que ela não queria passar o seu número para ele. A mulher fala que é abordada várias vezes todos os dias. Ele então pergunta se ela sentiu que ele era apenas uma pessoa qualquer se aproximando dela como nos outros dias. E a garota confirma que sim. O YouTube pergunta como ela sente agora. Ela fala que sente que a vibe deles estão combinando e que ela sente que vale a pena eles se conhecerem melhor. Eles então conversam por mais um tempo. E Nate então fala que ela é bonita, mas que é uma pena. E a garota pergunta o porquê. O youtuber então fala que ela é bem legal, mas que ele não poderia deixar de lado que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro. A mulher pergunta se ele está falando sério e o rapaz fala que sim e pede para ela descer, que ele não quer mais nada com ela. A mulher fica irritada com o youtuber e diz que ele só fez ela perder o seu compromisso à toa. Então a mulher desce e no fim acabou tomando fora do Nate. O vídeo começa com o Kai chavecando essa linda garota. Ele aborda a mulher perguntando como ela está, e a moça fala que está bem. Ele então pergunta o nome da garota e fala que o seu é Kai. Ela diz que seu nome é Amanda. O rapaz então fala que ele é novo na cidade e pergunta se pode pegar o número dela, mas a mulher recusa e fala que o rapaz não faz do tipo dela. O youtuber então fala que eles poderiam ser apenas amigos e que ela poderia apresentar alguns locais para ele, pois ele acabou de chegar na cidade. A garota novamente recusa e fala para o rapaz não incomodar, pois ele não está no mesmo nível que ela. Kai então aceita o não da mulher e vai em direção ao seu glorioso Corvette. O youtuber entra no carro e na mesma hora a mágica acontece, e a garota, quando vê o carro do rapaz, não perde tempo e volta na mesma hora para conversar com o mesmo. A mulher volta falando que mudou de ideia e que ele pode ficar com seu número sim, e eles podem dar umas voltas para ela apresentar para ele alguns locais. Em seguida, o rapaz questiona a mulher, dizendo que agora há pouco ela nem deu chance para eles conversarem. A moça então diz que agora é porque ela está sentindo que os dois estão no mesmo nível e no mesmo patamar. O rapaz então pergunta por que ela acha isso, e a mulher diz que é porque ele tem um bom carro. O youtuber fala que ok e pergunta à garota o que ela está planejando para fazer à noite, e ela responde que não tem nada planejado, que só iria voltar para casa e assistir um filme. Kai então diz que essa cidade parece ter várias coisas para eles se divertirem. A moça então fala que sim e que tem vários lugares que eles podem ir juntos. O rapaz então fala que tudo bem e diz que ele se mudou para a cidade em busca de aumentar os seus negócios. A mulher acha interessante e pergunta com que o rapaz trabalha. Ele diz que trabalha com loja virtual. A moça então pergunta se ela pode entrar no carro dele. Kai então pergunta o que ela está planejando, e ela fala que eles podem sair para se conhecer melhor. O youtuber então aceita e chama ela para entrar no seu Corvette. A garota então entra e após eles entrarem, o rapaz pede para ela contar um pouco sobre ela. A garota então diz que mora ali há anos e que é coreana. Kai então entende e pergunta qual o tipo de cara que ela gosta. E ela fala que gosta de homens morenos, com tatuagem e muito dinheiro. O rapaz então pergunta se ele encaixa nesse critério. E ela fala que sim, que encaixa perfeitamente. E eles dão até um beijinho. O youtuber fala que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro, mas que ela pode se redimir e chama a mulher para sair com ele. A garota então aceita e pergunta o que eles irão fazer. O Kai então diz que ficou sabendo de uma churrascaria por ali perto e depois eles podem ir lá para sua cobertura. Ela então aceita e dessa vez a garota acabou se dando bem.
começamos o vídeo com o Nate pedindo uma informação para essa bela jovem. Ele aborda a mulher perguntando a localização de um restaurante. Ela diz que ali perto tem um e explica o YouTube como ele irá chegar ao local. E fala que a comida desse restaurante é muito boa. Ele pergunta para ela se ela já visitou o restaurante. E ela diz para ele que sim. Nate então pergunta o nome da garota. E ela fala que seu nome é Nayara. O rapaz pergunta para onde ela estava caminhando, e a moça fala que estava indo para a casa de uma amiga. O YouTube então entende e pergunta o que ela está planejando fazer durante o dia. E a garota então diz que irá relaxar e mais tarde irá sair para comer. Nate fala que é novo na cidade e pergunta à garota se ela poderia passar o seu número para ele. Ela diz que não e que não tem costume de passar o seu número assim, mas que pode passar o seu Instagram. O YouTube então pergunta por que ela não pode passar e diz que ele só está procurando fazer novas amizades. A mulher então começa a ser rude com o rapaz e fala com ele que ele está atrapalhando e fala para ele não incomodá-la mais. Nate então aceita o não da garota e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando a garota vê que o carro do rapaz é uma Lamborghini, ela volta na mesma hora para conversar com ele. Ela volta dizendo que o YouTube pode ficar com o seu número. Nate então a questiona, perguntando por que ela não queria passar agora há pouco. A garota então diz que realmente não tem costume de passar o seu número para qualquer um, mas que Nate parece realmente ser um cara legal. O YouTube então entende. Então a garota fala que também é, porque ela namora. Nate então pergunta por que ela não falou isso antes. Ela diz que estava querendo conhecê-lo e pergunta ao rapaz se eles poderiam dar uma volta juntos. Em seguida, o Nate pergunta se a amiga dela não está a esperando, e a moça diz que pode mandar mensagem avisando que poderá ir mais tarde. Nate então pergunta por que ela está dando tanta atenção assim, querendo até deixar seus planos de lado para sair com ele. E a garota fala que é porque se arrependeu de não dar uma chance para ele e ele parece ser um cara legal. Nate fala que tudo bem, então a garota pergunta se ela pode entrar no carro do Nate, e ele então pensa um pouco, mas aceita e chama ela para entrar. A garota então entra no carro sem pensar duas vezes, achando que irá se dar bem com ele. E após a garota entrar, o rapaz então pergunta se ela é daquela cidade. E ela responde para ele que sim. E ele fala para ela que ele é do Texas. E a mulher entende tudo que ele falou. Nate então pergunta o que é divertido naquela cidade. E a garota então diz que eles poderiam ir em um bar, gastar dinheiro e pegar algumas bebidas. Nate então volta a questionar a garota, dizendo que quando ele a abordou, ela não parecia estar a fim de conversar com ele. A mulher então fala para ele deixar isso para lá. O YouTube então diz que não consegue e que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro e só voltou para conversar com ele depois que viu seu carro. A mulher então confirma que sim, mas que é porque ela sabe seus valores. O rapaz então pede para a garota descer do carro, que ela não terá mais chance com ele. Ela tenta insistir com o YouTube, mas ele nega e recusa. Ela então desce achando ruim, mas no fim acabou tomando um fora do YouTuber. O vídeo começa com o Naya chavecando essa garota. Ele tenta abordar a mulher para conversar com ela, mas ela então já vai sendo bem rude, xingando o rapaz e mandando ele não incomodá-la. Naya não insiste muito e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. E na mesma hora, a mágica acontece e a garota vê o carro do rapaz voltando na mesma hora para conversar com ele. Ela pede o YouTube para abaixar o vidro do carro. O YouTube abaixa, então a garota pede desculpas para ele e diz que não estava tendo um bom dia. Naya então pergunta se um dia ruim está fazendo ela ficar tão rude assim, e ela diz que está tendo um péssimo dia e novamente pede desculpas para o Naya. O rapaz pergunta o nome dela e ela fala para ele que seu nome é Dani. O YouTuber fala que seu nome é Naya e diz que é um prazer conhecê-la. Ele então desce do carro para conversar melhor com a mulher.
Após descer do carro, o Naye pergunta de onde a garota é, e ela responde dizendo que ela nasceu naquela cidade mesmo e pergunta ao YouTube de onde ele é. Ele fala que é do México e se mudou para a cidade há pouco tempo e estava dando uma volta para tentar fazer novos amigos, e que ela parecia ser bem legal, mas que ela foi muito rude com ele. A mulher fala que sente muito novamente e diz que está tendo um dia ruim e estragou todo o seu humor. Naye pergunta o que ela está planejando fazer durante o dia. A moça fala que não está planejando nada e que estava voltando para casa para esfriar a cabeça. O rapaz pergunta o que aconteceu com ela e por que ela estava tão nervosa quando ele a abordou. E ela diz que estava na casa do seu namorado, mas eles brigaram, mas que não vai deixar isso estragar o seu dia, e pede para Naye dar uma volta com ela. O YouTube aceita e chama ela para entrar no glorioso Corvette. A moça aceita e na hora ela vai caminhando para entrar no carro. E após os dois entrarem, Naye pergunta com que ela trabalha. E a moça responde que ela é modelo. O YouTube acha interessante e pergunta quanto tempo ela trabalha como modelo. A garota responde dizendo que é mais ou menos 1 ano e que agora está planejando abrir um podcast. O rapaz acha legal e pergunta qual tipo de conteúdo ela vai fazer. A mulher então diz que iria postar sobre sua vida e seus amigos e suas experiências de vida. O YouTube pergunta para a garota como ela teve essa ideia, e ela diz que é porque ela tem várias histórias e memórias e ela sabe que as pessoas irão gostar. Ela fala que na sua adolescência saía para várias festas e tinha muitas aventuras e por isso tem várias histórias. Naye pergunta para a mulher o que ela gosta de fazer. Ela fala que gosta de sair para beber e que eles poderiam sair para ela apresentar alguns bons lugares para ele. Mas Naye fala que vai ser sincero e que não precisa. A garota fica bem confusa. Então o Naye diz para ela que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro e que ela só conversou com ele por causa do seu carro. Ele pede para a mulher descer do carro e deseja ela uma boa tarde. Ela desce achando ruim, mas no fim acabou tomando fora do Naye.